Quem? Eu preciso. Bom dia, Eunice Mendes, presidente da Comissão de Finanças, né, Orçamento, senhor Sebastião, vice-presidente, secretários, colaboradores, né, da equipe da Prefeitura, das entidades, os novos contadores empossados, né, o meu bom dia aí, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, um dia muito importante para a gente, dia de apresentar aí os números de 2023, né? Um ano bastante diferente, né, atípico dos últimos anos que a gente conviveu, né, com os números, mas a gente conseguiu vencer, estamos aqui e vamos fazer essa apresentação. Só um minuto, Gustavo. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o vereador Vinícius, que também é integrante da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e relatar que o prefeito Renato Carvalho Fernandes, por meio do ofício 467 de 2024, encaminhou para análise do Poder Legislativo os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal referentes ao terceiro quadrimestre de 2023. Bom, como a Eunice já falou, né, na sua abertura, essa audiência pública, ela é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Está em seu artigo 9º, parágrafo 4º, e é um momento que a Prefeitura tem para fazer a apresentação de seus números, né? A gente sempre pede que todos os envolvidos da Prefeitura estejam aqui com a gente, né, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas, né? Por isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e a gente espera esclarecer todas as dúvidas aí que vierem a aparecer aí no decorrer da apresentação. Bom, no início aqui eu sempre gosto de fazer uma parte introdutória, tá, gente? Pegando o conceito do que é audiência pública, tá? A audiência pública nada mais é uma forma de promover participação popular, né, no processo de decisão da administração pública, para que todos aí possam participar, entender e, de alguma forma, contribuir, né, para as tomadas de decisões aí da administração pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi um marco, né, na área pública, né, no ano de 2000, o qual ela delimitou limites, né, e responsabilidades para o gestor. Realmente ainda temos muitos problemas, né, infelizmente, Brasil afora, mas é uma lei que tem que ser cumprida e o gestor responsável tem que ficar de olho, né, contar com a sua equipe técnica para que isso seja feito de forma correta, né, e responsável. Então, gostaria de destacar aqui, né, a questão do equilíbrio das contas públicas, das despesas com pessoal, endividamento, né, que envolve as questões de operação de crédito, garantias e contragarantias e as inscrições em restos a pagar. Tá? Acho que esses são os principais itens aí que a gente busca respeitar na Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta fiscal. A meta fiscal aí também um breve conceito, né? É a estimativa feita pelo governo
né, entre receitas e despesas durante o ano, o qual, se ela for positiva, nós temos um superávit, e se for negativo, nós temos um déficit das contas públicas. Nossa apresentação, ela está distribuída em 6 itens, tá? Vamos começar pelas receitas, vamos falar sobre as despesas, o comportamento orçamentário do confronto entre as duas, as disponibilidades financeiras que ficaram em caixa em 31/12/2023, os limites constitucionais impostos aí pela LRF e pela Constituição Federal, e vamos falar dos restos a pagar, né, que eu falei agora há pouco aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Começando aqui pelas receitas, o município de Araguari, né, o orçamento consolidado, ele estimou 632 milhões de receitas, sendo receitas tanto de custeio quanto de investimento. E, ao final do exercício, nós arrecadamos, né, o município, eu falo nós, é o consolidado, SAI, né, que tem arrecadação própria, e prefeitura. Os demais, as demais instituições, demais órgãos, eles não possuem receita própria, tá? Então, a prefeitura, ela contribui com o custeio e manutenção, o custeio e investimento da Câmara, custeio e investimento da FAMEP, custeio e investimento da FAEC, tá? Então, a SAI seria um órgão independente aí que possui receita própria, tá? Então, como eu disse, foi um ano apertado, né? Realmente foi um ano atípico. Nós conseguimos aí realizar 101% da receita total. Isso nesse grupo grande, tá? Nós estamos falando aqui de receitas de custeio e receitas de capital, tá? Para investimento, específicas para investimento. O primeiro grupo, tá, de receitas, que nós temos 2 grandes grupos. Primeiro, nós temos as receitas correntes, tá? O qual nós temos lá as receitas de PTU, de ISS, de TBI, que são receitas do município. Logo depois, nós temos as transferências correntes, né, que são as receitas que realmente suportam os maiores gastos do município, né, considerando o seu custeio, repasse para a Câmara e repasse para os outros órgãos. Nós ainda temos um outro grupo, seriam outras receitas correntes, e, por fim, temos as receitas de capital. Tá? Então, nós vamos começar aqui pelos impostos, pelas taxas, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esse grupo, praticamente, ele arrecadou o que foi planejado, né? O pessoal do planejamento está aí, né? Queria dar os parabéns para eles pela assertividade, né? A previsão deles realmente poderia ter superado, né? A expectativa nossa é que sempre supere, né? Porque realmente, para cumprir com todos os programas de governo, com todas as ações governamentais, a gente precisa de dinheiro, né, gente? Não adianta. A gente tem que fazer com responsabilidade, mas o dinheiro ele é fundamental para cumprir todas as políticas públicas. Então, Gustavo, em relação ao imposto de renda, né, que é um recurso que vem repassado do governo federal para o município, então a gente vê aí que havia uma expectativa, seria isso, né, de 17% e veio 25%. Isso, nós vamos... Então, não tem essa situação de repasse do governo federal que não
essa questão do imposto de renda, nós temos uma característica muito interessante aqui. Ano passado... Superou a meta, né? Superou. Há um superávit na arrecadação do imposto de renda na cidade de Araguari, num valor de 145%. Então, superou 45% da expectativa da meta fiscal, né? Exatamente. Essa receita ela é muito importante. Aí nós temos um detalhe em relação a essa receita. Ano passado, foi feita uma alteração na IN 1234, de 2012, né, o qual deu autonomia para os municípios fazerem a retenção de imposto de renda, tanto dos produtos adquiridos, quanto dos serviços prestados. Então, era uma receita que, antes, ela ia para a União, né, e retornava de acordo com o coeficiente do município. Então, quer dizer, ela entrava lá no bolo e lá ela sofria como é que se diz assim, ela diminuía o seu valor, né, e o município acabava recebendo menos. Então, o que aconteceu? Essa instrução normativa nos deu a liberalidade, nos obrigou, tá? Nos obrigou, na verdade, tem um item lá da instrução normativa, ele nos obrigou a fazer essa retenção. Então, justifica esse grande crescimento aqui também. Então, rapidamente, nós fizemos a implementação, chamamos todos os órgãos, né? Fizemos, no popular, fizemos o corre para começar imediatamente a fazer essas retenções. Então, tem uma tabela, a equipe tem que seguir a tabela, tá? Então, é o resultado de um bom trabalho lá da equipe de contabilidade, né, para a gente conseguir aumentar essa receita aqui, tá? Bom, o ISS, por que está abaixo da meta? O que você acha, o imposto sobre serviço? Bom, o ISS ele ficou 11% a menos do previsto, né? Eu acredito que seja um pouco da retração, né, do crescimento da área de serviço. Tá? Eu não vejo déficit de fiscalização, não vejo déficit de mão de obra para estar fazendo a fiscalização. Eu creio que é uma demanda que você depende do aumento das prestações de serviço. Tá? Igual nós temos aqui também o ITBI. O ITBI, ele não superou e nem chegou ao valor previsto. Então, quer dizer, significa que chegou próximo, mas significa que nós tivemos uma queda. Talvez a área imobiliária também dê uma desacelerada. Sim. Sim. No outro, sim. Então, quer dizer, no ano nós não tivemos aqui uma performance que chegasse próximo dos 100% ou que superasse. Mas também não foi ruim, 84%, né, está próximo do previsto. Né, uma receita que depende de fatores externos, não depende de fiscalização da prefeitura, não depende de um trabalho, né, ostensivo da prefeitura, então ela chegou próximo aqui do que foi previsto. Tá? O IPTU, 85%, essa inadimplência já foi maior, então foi uma grata surpresa aqui para a gente, alcançar esses 85%, num ano atípico, né, que foi 2023, então a gente entende que foi um percentual razoável, gostaríamos que fosse 100%. Né, todas as receitas que chegarem a 100%, que superarem, é ótimo, né? É recurso para fazer política pública. Então, mais embaixo aí nós temos as taxas, né, também, que foi interessante. De 2 milhões previstos, né, foram arrecadados aí 6 milhões, chegando a 317%. Tá? Então, essas seriam as receitas que dependem de esforço do município, né, do seu corpo fiscalizatório,
com exceção de algumas aqui que eu falei que a gente depende do mercado também, né? Do aquecimento da economia. Tá? Então, esse é o grupo, é o primeiro grupo das receitas aí, tá? Após esse grupo, nós temos outras receitas aqui, ó. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é lá aquela taxa, né, que todos nós pagamos lá na conta de energia, e ela entra na CEMIG e ela retorna para os cofres do município, né? Então, aqui é um recurso para custear aí serviço de troca de lâmpada, né, da manutenção aí da rede, da expansão da rede elétrica. Então, é uma verba com uma fonte vinculada, tá? Ele não pode ser utilizado em outras despesas, né? Ela é específica para a área de iluminação pública, tá? Ela foi previsto 15 milhões, ela arrecadou 13 milhões, alcançando 84%. Receita patrimonial, foram previstos aí 5 milhões e foram arrecadados 13, 268%. Aqui, nós temos uma ação direta, né, da Secretaria de Fazenda, que é fazer a aplicação de todos os recursos, apesar de já ser obrigatório, né, fazer a aplicação dos recursos que estão momentaneamente ali parados, né? É obrigação do município para que esse recurso ele possa ser multiplicado, né? E em favor das políticas públicas, né? Então, quer dizer, nós não podemos ser loucos aqui de fazer aplicação de risco. Já ouvimos história de municípios aí que fizeram aplicação de risco na Bolsa, com dinheiro público. Não preciso nem falar o que deu, né? Não preciso nem falar o que deu. Enfim. Então, de TIP, nós temos 13 milhões. 13 milhões. Tá? Então, nessa parte de receita... No ano de 2023, foi arrecadado 13 milhões. 13 milhões. Tá? Então, dos 5 milhões previstos, 13 milhões foi de rendimentos, né? De aplicações financeiras conservadoras. Receita de serviços, né? Que aqui a SAI daqui a pouco vai poder nos dar um posicionamento, né, em relação à receita, em relação à inadimplência. Ela também teve uma grata surpresa aqui, né? A princípio, a gente entende que a inadimplência ela foi pequena, dos 44 milhões previstos, que é uma pequena parte aqui da Prefeitura, mas irrelevante, 43 milhões foram arrecadados, alcançando 96% de arrecadação. Então, queria já, de antemão, dar os parabéns aí, pessoal da SAI, porque por essa tela aqui, por esse slide aqui, podemos ver que a questão de inadimplência lá diminuiu e muito. Posso estar errado, eles vão falar aqui individualmente, tá? Pulando aqui para outro grupo de transferências correntes, seria transferências correntes, né? Esse grupo é o grupo mais importante para o município, tá? Esse grupo aqui, ele concentra as receitas do FPM, ele concentra as receitas de ITR, que agora o município tem um convênio aí forte com a Receita Federal, vai trabalhar para aumentar está trabalhando para aumentar essa receita, já aumentou, né, já deu frutos, já. É um trabalho, o nosso fiscal está ali, o Humbertinho, está lá na frente, lá, junto com a gente lá na Secretaria de Fazenda, e a gente espera que essa receita cresça mais, porque Araguari tem uma extensão territorial grande, né, e terras ricas, né? Então, a gente tem que ser responsável e tem que arrecadar corretamente, né? Não tem meio termo para trabalhar com isso, porque todo mundo cobra
política pública A, B, C, D, E, e na hora de pagar seu imposto, nós, né, isso é normal, né? Nós adoramos reclamar, mas nós adoramos que o dinheiro seja revertido para a população. É o que a gente tem visto nesse governo, né, gente? O dinheiro realmente tem sido revertido, né, para a população. Então, esse governo Renato e Maria Cecília, eu já estou na área pública há 10 anos, a gente vê que está diferente, a gente vê a cidade diferente, tá? Então, voltando aqui nessa questão das transferências correntes, nós alcançamos aqui, ó, o município, né, em 2023, alcançou 93%. Esse déficit de 7%, parece pequeno, né, 7%, ele representou 37 milhões a menos de arrecadação, né, em relação ao estimado, tá, em relação ao que foi planejado. Então, é um recurso realmente que fez falta e que realmente nos trouxe transtornos, né? Tivemos que realmente fazer uma execução com muito planejamento, com muita responsabilidade, né? E trazer a equipe mais de perto para realmente trocar ideias, conversar, ver qual que é a melhor saída para que as principais, né, políticas públicas não fossem afetadas. Estava olhando aqui os dados dessas principais transferências de receitas correntes. O que o senhor acha que aconteceu com a situação do ICMS, que teve 80 milhões a menos que o estimado? Foi uma das receitas que mais impactou, né, no orçamento. Bom, nós tivemos modificações. E a gente sabe que uma receita do Estado de Minas, né? Exatamente. Nós tivemos alterações significativas, né? Em 2022, nós tivemos aquela questão do ICMS, né, onde o ICMS deixou de ser cobrado no combustível, né? Nós tivemos uma retração econômica em 2023. Nós tivemos um movimento, tanto de legislação, quanto realmente de crescimento do PIB. Tá? Isso eu falo no meu entendimento. Nós tivemos realmente uma retração econômica aí no exercício de 2023. Tá? Pode justificar também o crescimento, um pequeno déficit ali na arrecadação de ISS. Tá? Então, quer dizer, nós temos o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e nós temos uma retração também no ISS. Então, quer dizer, nós temos aí uma retração no PIB. Por outro lado, nós temos uma dívida pública alta, não a nossa. Nós temos uma dívida pública alta a nível federal, a nível de governo federal. Você tem emissão de moeda, você tem emissão de título da dívida pública, você tem mais inflação. Falando de 2023, né? 2024 já tem indicativos de que os juros estão caindo. Mas 2023 realmente foi um ano atípico, em que todos os municípios estavam acostumados com um ingresso de receita muito maior, né, do que ocorreu em 2023, inclusive contando com pandemia. Então, realmente, né? Bom, então, a FPM foram previstos 115 milhões, foram arrecadados em 91, alcançando 78%, está próximo de 80% aqui. A saúde, uma grata surpresa, né? Uma previsão aí de 60 milhões, foram arrecadados aí 109 milhões, alcançando 81% a mais do previsto, né? Isso foi muito, muito interessante.
Fundeb, uma previsão de 58%, alcançou aí 63%, um pequeno aumento de 108%, o qual nós vamos ver mais à frente, que todo o dinheiro do Fundeb foi investido praticamente com servidores, né, que estão na sala de aula, ou que estão envolvidos ali com os alunos aí da rede municipal, tá? O ICMS, né, que foi realmente que impactou bastante. Então, nós tivemos dentro da transferência corrente, que foi 7%, o grupo, né, nós tivemos várias oscilações, mas individualmente, por exemplo, o ICMS, ele arrecadou 67%, que é realmente a receita, o carro-chefe, né, da prefeitura. Isso representou aqui 80 milhões a menos do estimado, tá? É claro que nós tivemos outras receitas aqui que performaram melhor, mas foi uma receita que nos fez muita falta. No final, que o IPVA, né, também foi uma grata surpresa, dos 32 milhões previstos, foram arrecadados aqui 37, tá? Alcançando aqui 116%, 16% a mais do que o previsto. Passando aqui para o último grupo das receitas, também tivemos aqui uma grata surpresa, né? Dos 6 milhões previstos, nós alcançamos 21 milhões. Então, nós tivemos um aumento aqui de 321%. Essa receita também foi muito importante, né? Essa receita foi impactada por... Nós temos aqui emendas parlamentares de recursos que vieram de deputados federais, né, principalmente, dos deputados estaduais, que é para fazer investimento no município, que é o grande problema que nós temos em geral, né? Recursos para fazer investimentos. Porque o dinheiro para o custeio é pesado. Você tem cumprimento da Constituição Federal, né, na saúde, na educação. A gente tem repasse para a Câmara, a gente tem repasse para os outros órgãos, cumprir com todos os programas e ações governamentais. Então, realmente, essas receitas para investimento, elas são muito importantes. Então, é muito importante o município de Araguari ter deputados, né, principalmente alinhados com o crescimento da cidade. Isso é muito importante. Falo não como cidadão, né? Como cidadão, a gente tem que frisar isso. Então, na operação de crédito aqui foram previstos 4 milhões, arrecadou 3, né, que foi a última parcela do Finisa, né, que está sendo investido aí em várias ações aí do município, tá? Tivemos alienação de bens de 11 milhões, partiu para 6 milhões de arrecadação. Gostaria de fazer um destaque, tá, para esse governo, né, do Renato Carvalho, Maria Cecília. Grande parte dessa receita vem de alienação de bens. Está aqui o Gildim, que participou, né, que arregaçou as mangas e trabalhou afinco aí para que isso acontecesse. Então, é mais um trabalho que foi feito por essa gestão. Então, quer dizer, nós temos bens que não são utilizados mais, ou que estão dando muita despesa para o município, né? Nós temos terrenos que não são utilizados pelo município mais, nós temos terrenos que podem ser doados com oneração, né, para as empresas que estão chegando. Não é simplesmente doar, virar as costas e deixar lá o terreno à míngua, né, ao que quiserem fazer com ele. Então, assim,
Gostaria de destacar esse trabalho que foi feito, é uma lei de fomento, né, que foi realizada, ela tem um grupo, né, ela tem uma comissão que delibera e é uma questão de sucesso, né, gente? Foi realmente um impacto muito grande. Tá? Então, eu não poderia deixar de citar essa questão de alienação de bens. E nesse recurso, você... No slide, volta lá, está 0,011, quer ver, dá uma olhadinha. Então, tinha o quê? Seria, não, acho que é no alienação de bens. O que é aquele lá? O 0011. 11 mil, porque está em milhões, né? 11 mil. A previsão era o quê? 11 mil e arrecadou 6 milhões. Ah, tá. Isso. Então, quer dizer, além de você colocar dinheiro nos cofres públicos, você ainda tem dinheiro para investir em maquinário. Né? Isso a gente pôde observar no ano de 2023, várias aquisições de veículos, de máquinas, né, para o município de Araguari. Certo? Por último, nós temos as transferências de capital, que seriam essas receitas advindas aí de parlamentares, né, de emendas parlamentares, o qual eles realmente tiveram aí essa responsabilidade com Araguari, trouxeram recursos aí para construções de UBS, né, para contrapartida de outras construções de praças e outras construções aí, outros investimentos que o município obteve aí no ano de 2023. Então, de uma previsão de 3 milhões, o município arrecadou 11. Tá? Isso mostra, né, esse impacto que teve essas transferências aí nas receitas de capital. Gustavo, antes de você continuar com as despesas agora, eu gostaria de convidar o senhor Fabrício Mendonça, controlador interno da SAI, que pudesse sentar aqui com a gente. E agradecer a presença do Moisés Lemos Ferreira, da Thaís Vieira Marques, diretora de contabilidade da Prefeitura, da Lucimeire Pereira, da Ana Cláudia, diretora de secretária de Desenvolvimento, do Gildo Vieira, subsecretário de Desenvolvimento, do Luiz Renato, administrador, e do Humberto, fiscal tributário. Agradecer também a presença do seu Antônio Martins de Ávila, representando a Secretaria de Educação. Bom, vamos lá, vamos para as despesas. O município de Araguari está como consolidado, né? Chegou ao final do ano com uma despesa atualizada de 719 milhões, tá? No entanto, 719 milhões por quê? Iniciou com 632 milhões e foram acrescentados aí créditos, né, de superávit, de excesso de arrecadação, de algumas receitas, tá? E chegou em 719 milhões ao final do ano. No entanto, o município só liquidou 634 milhões. Então, quer dizer, o município acompanhou a sua receita, né,
e não realizou aí liquidações acima do arrecadado, tá? Então, Os restos a pagar de 2023 é na faixa de 85 milhões? isso. Está aqui na frente, aqui, né? Nós vamos chegar lá no slide. Então, foram liquidados aí 634 milhões, isso consolidado, tá? Câmara, SAI, FAEC, FAMEP, todos os órgãos do município. As despesas correntes, que são as mais pesadas, né? Que realmente carecem que utilizam maior parte dos recursos do município, o qual aí estão todas as despesas de folha, todas as despesas de custeio, né, insumos, contratação de empresas especializadas, né, para compor e para ajudar nas políticas públicas. Então, o orçamento ele fez uma previsão aqui de 640 milhões, valor atualizado, né? E o município liquidou 91%, tá? Respeitando também aí a questão da receita, né? Não liquidando maior do que arrecada. Existe alguma despesa que não foi empenhada, que ainda não está nesses restos a pagar? Não, todos os contratos vigentes foram empenhados, tá? Todos eles, convênios, todos. Dentro desse grande grupo aí de despesa corrente, nós temos mais uma subdivisão, né, que seria pessoal em encargos sociais, é um grupo grande de despesa. Nós temos juros e encargos da dívida, tá? Então, e nós temos, por fim, aqui a maior delas, né, as outras despesas correntes que eu falei aqui agora, né? Em relação a encargos sociais, tem alguma empresa, por exemplo, como os vanzeiros, que tem alguns encargos atrasados, principalmente na educação? Atrasado, não. Não temos imposto atrasado. Em aberto? Em aberto. Em aberto tem? Não temos imposto em aberto. Os vanzeiros terceirizados estão com os encargos sociais todos pagos? Sim. Bom, pessoal e encargos sociais. Nós tivemos aqui uma previsão de 286 milhões e foram executados 275 milhões aqui, 96% em relação ao fixado, né? Ao fixado atualizado. Os juros e encargos da dívida, né, que representaram aqui apenas 1 milhão, né? O município hoje tem uma dívida pública interna, né, muito boa. Então, foram pagos de 1 milhão previsto, né, realmente foi pago aí 1 milhão, alcançando 100%. E nas outras despesas, o qual valor foi previsto aqui, atualizado, 352 milhões, foram liquidados aí 306 milhões, 87% em relação a esse grupo aí, né? Foi liquidado 87%. Despesa de capital. Ela representa, ao final de 2023, ela representou aí 11% do orçamento, o que culminou aí no total de 79 milhões previstos para investimento. Desses 79 milhões previstos aí, 66% foram liquidados,
né, que representa 52 milhões. Quando eu falo liquidado, despesa liquidada é aquela despesa que o fornecedor ele já prestou o serviço ou ele já entregou o material, tá? Então, uma despesa realmente ali já em processo ali de pagamento, tá? Então, quer dizer, o fornecedor ele já adquiriu o direito de receber aquele valor. No próximo grupo aqui, ó, nós temos aqui uma abertura também consolidada, tá? Das despesas por função de governo. Isso é uma prática utilizada, você já tem que fazer essa questão de separar as despesas por função de governo lá nas peças orçamentárias, né? Já é necessário fazer isso. Lá nas previsões orçamentárias, você já precisa fazer isso. Mais especificamente, lá na LDO, Luiz Renato, na LOA e na LDO, na LOA. Na última etapa, então, na terceira peça orçamentária. Então, aqui com destaque, né, os recursos que foram investidos em saúde, que alcançaram em 230 milhões. Mais abaixo, nós temos a educação, com 125 milhões. Né, temos aí uns destaques aí, né, para a cultura, 14 milhões, que o pessoal está aqui, vai apresentar. Temos o desporto e lazer também, o contador está aqui também, contador da FAMEP, contador da FAEC. Parte de saneamento, né, 41 milhões, está aqui também a contadora da SAI, que vai apresentar aqui individualmente. Tá? E temos outros grupos aqui menores, e também, estou esquecendo, assistência social, 14 milhões de reais, né? Está aqui nosso secretário, né? Então, foram aplicados aí 14 milhões na assistência social. Tem a parte legislativa, urbanismo, também que está aqui agricultura, urbanismo, né? Agricultura, 4 milhões, urbanismo, 49 milhões, transporte, 11 milhões, e demais funções aí de governo, 32 milhões. Está alcançando aí os 634 milhões que estavam no slide anterior. Passando aqui para o item... Gustavo, gostaria de chamar o senhor Jonathan Lourenço, novo secretário de Administração, para fazer parte com a gente aqui dessa prestação de contas, e o senhor Luiz Antônio, secretário de Agricultura. Luiz vai conduzir vocês, os senhores. Bom dia, secretários aí que chegaram após eu ter falado aqui. Jonathan, seja bem-vindo. Boa sorte. Sua empreitada. Bom, falando aqui então do comportamento orçamentário, né? Como eu disse anteriormente, né, foi um ano atípico, né, um ano apertado, em que realmente viemos ser muito responsáveis, né, com a utilização dos recursos. Isso, a gestão, né, do Renato, Maria Cecília, Tiago, secretário de Fazenda, Daiane, controladoria, Mariel, planejamento, né, todos realmente trabalhando para que os recursos fossem otimizados, que não perdêssemos nenhum recurso de convênio,
nenhuma emenda parlamentar, foi um ano bem importante para essa junção de forças aí. Então, nesse slide aqui, nós podemos ver que realmente foi bem apertado. Nós tivemos aqui receitas realizadas, né, 639 milhões, e nós liquidamos aí 634 mil, né, muito próximo do arrecadado, o qual aí nós tivemos uma pequena sobra aí de 5 milhões de reais, tá? Isso falando do exercício de 2023, tá? Não confundimos com dinheiro que já está em caixa, dinheiro que já estava em caixa. Que nós vamos ver que a disponibilidade que ela está bem maior. Que é o nosso próximo slide aqui. Então, disponibilidades, né, de recursos, nós tivemos aqui 26 milhões de recursos não vinculados, de livre utilização, né, em caixa, alcançando aí 27%, dos 97 milhões que restaram em caixa. Então, nós terminamos o ano de 2023 com 97 milhões em caixa, tá? 27% recurso livre, 73% recurso vinculado, né, com utilização específica, seguindo estritamente a legislação. 27%, né? 73% vinculados, né, o que a gente chama no popular aí de verba carimbada, tá? Então, 71 milhões, que representou 73%, e 26 milhões, que representou os 27%. Sobre os limites constitucionais, os quais aí nós falamos aí no início, né, da apresentação, que a LRF, né, foi um marco aí em 2000, estabelecendo esses limites, né? Até o pessoal brinca muito, né? Quem tem limite é município, né? Eu não tenho, né? Mas esse seria, então, o item 5 aqui da apresentação. Nós vamos discorrer aqui sobre a responsabilidade, né, do governo Renato Carvalho Maria Cecília, de toda a equipe do corpo técnico, no cuidado para não ultrapassar esses limites, tá? Porque esses limites, eles não são só fiscais, gente, eles representam o quê? Mais gasto do dinheiro público. Então, quer dizer, automaticamente, se você gastar errado, você também ultrapassa esses limites. E nem sempre o gastar mais é gastar com eficiência, né? Nós sabemos disso. Então, no primeiro item, tá, a gente vai falar aqui de gasto com pessoal. O município de Araguari, ele continua no mesmo patamar, né, de responsabilidade fiscal, né, esse cuidado com o gasto com o pessoal aí, de realmente buscar a meritocracia, mas sem sangrar cofres públicos e sem ultrapassar os limites impostos pela LRF. Então, o gasto com o pessoal aqui, ó, foram gastos 267 milhões em 2023, ante uma receita corrente líquida de 613 milhões. Então, a receita corrente líquida é aquela receita lá de 639 milhões, com algumas exclusões, tá? Então, o município alcançou aqui, ó, 43,63%. O limite de alerta é 48,6%, o prudencial 51,3% e o limite máximo 54%. Então, nós estamos mais de 5% aqui, né? Basicamente 5%, abaixo do limite de alerta, né? Isso prova o cuidado, o zelo e a responsabilidade que nós estamos tendo aí com a questão de gasto com o pessoal.
próximo limite que a gente vai tratar aqui é o da saúde. Tá? Saúde com 230 milhões de investimento, né? Várias UBSFs aí sendo construídas, várias políticas públicas sendo... Voltando lá um pouquinho no slide anterior, Certo. quando o gasto com pessoal é 43,63%, Certo. se existe essa, vamos dizer, né, esse ambiente favorável em relação a gasto com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites prudenciais, por que não houve o pagamento do piso dos professores? Então, vamos lá. Limite... E demais, Isso. né, Tião, os planos de cargos e salários. Limite fiscal, esse limite fiscal não quer dizer que o caixa está sobrando dinheiro, que tem muito dinheiro, que você realmente pode aplicar em várias, né, em outras políticas públicas aí, como foi solicitado. Esse limite ele é fiscal. É claro que quanto mais você gasta, mais o limite aumenta aí. Tem margem? Tem. Tem caixa? Quantas políticas públicas você vai ter que cortar para você dar aumento para todos que solicitam? Né? Eu sei que é um caso específico, que a senhora citou, mas quantas políticas públicas terão que ser cortadas para atender todas as categorias? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ficou provado que não houve má vontade, várias reuniões foram feitas, vários estudos foram feitos. A gente vê aqui que a saúde, com esses 230 milhões, né, nós podemos dizer que é o quê? Do orçamento? Um terço? Mais de um terço, né? Por aí. E a saúde, 15% na Constituição. Isso. E aí a gente vê a educação, que foi um ponto qualquer coisa, né? A educação, que tem que aplicar 25%, aplicou 26,84%. Então, assim, Isso. eu entendo que tem que ter políticas públicas, sim, mas saúde e educação são prioritárias, né? Sim. Aí a educação foi só 1% a mais do limite prudencial na Constituição, né? Sim, sim. Vou te dar um exemplo aqui, ó, do que eu estou falando. Nós temos aqui, ó, Fundeb. Fundeb foi aplicado 98,61%. Isso é um indício de que, né, realmente o caixa está apertado, né? Ele foi aplicado 100%. Eu entendo também que inaugurou alguns espaços, né, educacionais, e isso, consequentemente, aumentou o número de servidores nesses espaços, de professores, teve um concurso público, chamaram muitos, e a gente vê que aumentou a despesa de caráter continuado com a efetivação e, às vezes, até contratação desses servidores. Mas, assim, é algo que a gente luta, né, Tião, e que a gente torce que o governo continue o ano que vem, mas que isso seja priorizado, o piso, né? Sim, sim. Eu acho que né, temos dois representantes. Inclusive, Gustavo, não pagou o piso dos agentes de INDEMIT, saúde também, e a gente viu aqui a evolução enorme, né, da arrecadação em saúde, né? Então, fica aí também, né, o nosso pedido e a gente fica triste, porque podia, não fez porque não quis. E sem falar, Tiãozinho, que eles cobram da gente, né? O telefone não para, o gabinete não para, a cobrança aqui em cima do legislativo é muito grande. Sim, claro. A gente
totalmente entendível, né? A senhora acabou de citar, né? Outros concursados entraram. Desculpa, Gustavo, e outra coisa. Eu estou aqui há 4 mandatos, né? Vamos para 16 anos. Eu nunca vi o limite prudencial tão baixo, né? Igual este governo, né? Tá tendo essa oportunidade e não e assim eu vejo que o prefeito perdeu uma oportunidade muito grande de estar valorizando, né, o material humano que ele tem na mão de seus comandados, que é o servidor público, porque pouco houve de valorização, isso é verdade. A bandeira que eu carrego, né, que eu também estou, né, sou servidor público, e fica aí também, né, o meu pedido, nosso pedido, Eunice Vinícius, que, se der certo para o próximo, que se pense também, né, no material humano que a prefeitura tem, né? Não só em obras, né, que é importante para a nossa cidade, mas, né, que valorize, né, também o trabalhador. Sim, a gente compreende, né? Eu compreendo totalmente. Só voltando à questão do índice, o índice nem sempre é representado em dinheiro em caixa, tá? Só para frisar isso novamente. Não, mas nas suas demonstrações aqui de arrecadação, a gente Sim, viu que tem dinheiro. Sim. Essa não cola, viu, Gustavo? Você vai me perdoar, mas tem dinheiro e tem índice. Sim. Priorizou outras coisas, né? Porque a questão de prioridade foi outra. É isso que eu vejo aqui. Entendi. Bom, igual eu ia citar aqui, né? Por exemplo, o meu setor, tá? Vou falar especificamente do meu setor. Entraram vários contadores agora. Eu sempre trabalhei assim, batendo escanteio e indo para a área cabecear. Acho que muitos que estão aqui conhecem. Eu vou falar do meu exemplo. Estou falando só um exemplo. Vários setores da prefeitura, eu tenho certeza que são assim. Sempre tem lá um carregador de piano, né, digamos assim, no popular. Isso no todo, isso atrapalha muito. Eu entendo a solicitação. Foram feitos vários estudos, eu não participei de reuniões específicas, né? Mas a gente vê a prefeitura como um todo precisa de pessoas, de valorização. Muitas políticas públicas foram aumentando, né? Foram sendo criadas novas. Ao passo que você aumenta a receita, você aumenta a política pública. Cada categoria, em especial aí a da educação, realmente tem o seu direito. O que eu queria que vocês entendessem, que, falando em números, né, o impacto da educação, a relevância da educação é muito grande. Né, e eu tenho certeza que a gestão, no momento em que ela puder fazer essa questão, esse outro tipo de valorização, porque outras valorizações, é claro, que foram feitas. O pessoal está tendo muita tecnologia para trabalhar, salas de aula, né? A infraestrutura para trabalhar. Então, eu acredito que nesse momento vai chegar, é claro que pensando no todo, né? Agora eu entendo perfeitamente. Espero que esse índice aumente. 25% é o que manda a Constituição, está 26%. Então, tem que ter mais espaços para não ter fila de espera, tem que ter salários justos para os professores, né? A gente aqui, né, Tião, a gente considera a educação assim uma pasta, uma política pública de todas são importantes, mas saúde, educação e assistência social, a gente que passou aí pelo direito, a gente sabe que são os pilares de qualquer cidade, né? Então, a educação, eu vi que a assistência melhorou, né? Passou para 14 milhões a despesa lá, então a gente nota que melhorou, acredito que sim, mas a educação está sempre nesse 26, 26, 26. A saúde vai, né? A saúde 230 milhões, então
que bom, né, também, que tem gastos relevantes com a saúde, mas a educação tem que ir junto, né? Tem que acompanhar, ainda mais que o dela é 25 e o da saúde é 15. Vamos lá. Bom, então, próximo slide aqui, né, aplicação em saúde, dos 230 milhões que foram aplicados aí na saúde, 123 milhões representam aí a aplicação constitucional do mínimo de 15%. Né? O município aplicou 31,67%, muito em função aí de despesas com o novo hospital, né? Um novo hospital que foi, né, que está sendo, que já entrou em operação, né, no município de Araguari. Então, realmente elevou esse índice e alcançando um superávit aí de 16,67%, a mais do que o mínimo. Aqui na saúde, eu queria destacar que o mínimo aplicado na saúde, né, eu sei que a Eunice comentou a questão de não aplicar muito próximo do mínimo. O ideal é aplicar próximo do mínimo. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que utilizar os recursos do SUS. Né? O recurso dos 15% ele é complementar. Quando você aumenta essa aplicação dos 15% ou dos 25%, você acaba tirando o dinheiro, né, de outras receitas que vão para outras políticas públicas. Então, por isso que eu estou falando, estou insistindo no todo, a questão do todo. E o SUS, ele trabalha da seguinte forma: quanto mais você utiliza recurso do SUS, mais ele vai mandar. Então, se você deixa de utilizar o recurso do SUS e ele fica parado, o FNS, lá em Brasília, ele está vendo se você está utilizando o recurso ou não. Então, nós vamos provar a nossa eficiência utilizando o recurso do SUS e utilizando menos do recurso do município para aplicar. Então, esses 31% aqui, ele foi um diferencial. O ideal é que ele fique próximo do mínimo mesmo. Tá? Indo para, né, na aplicação na saúde, né, que a gente falou agora, na educação, agora há pouco, dos 125 milhões aplicados, 26,84 representam aí os 25%, né, determinados pela legislação, o que chegou aqui a 107 milhões aplicados nos 25% aqui, um pequeno superávit de 1,8. Fundeb, dos 57 milhões e 300 que ingressaram nos cofres do município, 56 milhões e meio foram utilizados aí realmente com os professores, tá? Né, foram aplicados aí nos professores, uma verba que vem exclusiva para gastar realmente com o ensino, né? Então, aqui ele tem um mínimo de aplicação, que é 70%, o município chegou a 98%. Então, a gente vê o aperto no caixa, né? Normalmente, aplicava-se um pouco menos, e utilizava-se parte do Fundeb para outros custos, né, outros custeios da área da educação que podem ser realizados. Isso, também na educação. Passando aqui o próximo slide, restos a pagar. Resto a pagar do município alcançou 88 milhões, está consolidado. Prefeitura, Câmara, SAI, FAEC, FAMEP. Processado, né, liquidado, 38 milhões, que é o que eu falei aqui anteriormente, quando o fornecedor ele, né, adquiriu o direito de receber.
e 50 milhões, representando 57%, seriam os não processados. Então, são despesas de dezembro, que o fornecedor vai tirar a nota em janeiro, obras, né, cujo empenho ele tem que ser feito antes, né, empenhando aí o valor da obra inteira, tá? Então, ele acaba ficando aqui no resto a pagar processado. Não processado. Não é uma dívida de curto prazo, tá? É uma dívida de longo prazo e tem que ser registrada pelo seu valor total, principalmente em relação a convênios, né, e outras questões. Pulando aqui para a dívida consolidada, o município hoje está com uma saúde de endividamento muito boa, tá? Alcançando aqui, 46 milhões de dívida de longo prazo. Isso dá, em termos fiscais, 6,23% da receita corrente líquida, que pode chegar a 120% pela resolução do Senado Federal, 40/2001. Então, o município está totalmente aí saudável para adquirir recursos aí para continuar fazendo investimento. Em relação ao Parque Linear, aquele projeto que a gente aprovou aqui do Damasos, ainda não tem esse recurso na conta, não. Então, a capacidade de endividamento financeira, a capacidade de endividamento do município ainda é de mais de 100%, né? Já que está endividado só 6,20%. Só 6%, exatamente. Tá? Prosseguindo aqui. Então, aqui nós temos a dívida consolidada analítica. Essa dívida está concentrada na Caixa Econômica Federal, tá? Que é o Finisa e a construção da ET Central. 44,1 milhões ainda a serem pagos, né, no longo prazo, representa 96,3% do total, e 1,7, né, 1.700.000 aqui é do BDMG, representando 3,7% do total da dívida consolidada, que está em 45.800.000. Bom, essa seria aí a apresentação da consolidada, tá, da prefeitura, do município. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pela paciência. Tá, agradeço a todos aí. Agradeço o Gustavo.